Olá, tudo bom? Os comentários bíblicos, às vezes a gente fica pensando, e eu peço sempre para não cometer heresias, falar coisas contra o que Deus realmente quer transmitir com aquela mensagem, tá? Então, eu sempre fico com uma preocupação, às vezes eu fico alguns comentários para pensarmos, mas temos que tomar cuidado para não entrar e falar heresias. Então são versículos que eu tenho lido para pensarmos. Esse aqui é um versículo interessante. Profeta Daniel, capítulo 10. Bom, e o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Ou seja, o anjo foi mandado por Deus em resposta ao clamor de Daniel. Só que aqui tem uma frase interessante. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Repetindo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Vou repetir. Mas o anjo falando para Daniel que a oração dele foi ouvida e ele foi enviado em resposta ao clamor de Daniel para Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, Miguel é um arcanjo. Então pense, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Um anjo, um arcanjo, chamado de príncipe, ajudando o anjo que foi resistido, ou seja, teve um combate, teve uma luta, houve uma resistência por um príncipe do reino da Pérsia. Pérsia atual Irã, naquele tempo era chamado de Pérsia. Os persas são os iranianos, tá? Atuais. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Então havia um príncipe da Pérsia resistindo a um anjo e um arcanjo veio ajudar para vencer este inimigo do anjo, que foi enviado em resposta à oração de Daniel por Deus. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Aqui já tem um plural, reis, vários. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Daniel, um profeta antes de Cristo, foi pego no cativeiro babilônico, viu vários reis babilônicos, depois reis medo-persas, tá? E chegou a ver e aí foi avisado do futuro, né, pelo anjo. Então vocês entenderam que o anjo foi enviado em oração, mas um príncipe da Pérsia resistiu ao anjo. Teve que vir um arcanjo para lutar contra o inimigo e vencer o inimigo. Aí o anjo foi falar com Daniel, também não pôde mais ficar junto com os reis da Pérsia, são outros. Estou falando isso porque o Miguel é chamado de príncipe, ele é um arcanjo. E tem uma coisa interessante. No versículo 20, uma continuação, né? O anjo continuou falando com Daniel.
Sabes, ao que ele acrescentou: sabes porque eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Então esse anjo voltou para combater o príncipe da Pérsia. Sabes por que eu vim a ti? O anjo falou com Daniel. Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Daniel foi preso pelos babilônios. Viu vários reis babilônios. Os babilônios foram derrotados pelos persas. Ele viu vários reis persas. Tá? O povo persa é aquele povo que lutou contra aquela luta contra Leônidas dos 300. São os persas. E Daniel foi avisado que viria o príncipe da Grécia. Se você vê a sucessão de impérios lá do Oriente Médio, eram babilônios, depois medo-persas e depois os gregos, que aí vinha Alexandre o Grande. Logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. O que eu estou pensando? Tá? Para não cairmos em heresia. O anjo foi enviado como resposta de oração, clamor de Daniel para Deus. Então Deus enviou esse anjo. O príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo, lutou contra ele, teve que vir um arcanjo chamado Miguel, que aqui é dito também que ele é um príncipe. Então, príncipe da Pérsia e Miguel príncipe, então já temos uma coisa de anjos. São príncipes anjos. Estão vendo uma guerra de anjos. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. E aí ele falou que não pode mais ficar com os reis da Pérsia. Então, tem príncipe da Pérsia lutando contra um anjo. Veio um arcanjo que também é príncipe, Miguel, combateu e derrotou o príncipe da Pérsia. O anjo foi falar com Daniel e ainda disse que tinha que voltar para continuar lutando. E depois disso viria o príncipe da Grécia. Então você começa a pensar que esses príncipes não são humanos. São anjos. Aí você começa a ver que tem anjo de Deus sendo enviado em resposta de oração. Há um combate contra um outro tipo de anjo, que são príncipes de um certo território. Um é príncipe da Pérsia, outro é príncipe da Grécia, e tem reis da Pérsia. Então você passa a pensar, se Miguel, arcanjo, é um príncipe da Pérsia deve ser um anjo. Se esse anjo combateu um anjo de Deus, então o príncipe da Pérsia deve ser um demônio que está lutando para que o servo de Deus não receba a oração, a resposta da oração. Aí você vê que tem um outro reis da Pérsia. Então tem mais gente aí. Mais reis, mais anjos. Ainda viria o príncipe da Grécia. Se você vê que nesse texto que Miguel é um príncipe de Deus, um arcanjo, o príncipe da Grécia não deve ser o Alexandre o Grande. Deve ser um anjo. Então, um anjo anti-Deus, contra Deus. Está entendendo? Um anjo de Deus vai responder a oração enviada por Deus. Um anjo resiste, chamado príncipe da Pérsia. Veio o arcanjo Miguel, combateu e segurou esse príncipe da Pérsia. O anjo passou e foi dar resposta ao servo de Deus, Daniel. Esse anjo dando a resposta disse coisas do futuro, do livro de Daniel, que parece muito com o Apocalipse de João. Dê uma olhada no que vai acontecer no fim dos tempos. Se é que nós já não estamos no fim dos tempos, que o negócio está esquisito. O século XXI está muito estranho. Não sei se estamos no fim dos tempos. Não sei. Está estranho. Esse anjo falou: vou voltar para combater o príncipe da Pérsia de novo. E virá, depois disso, um príncipe da Grécia. Aí você pensa, esse príncipe da Pérsia é um demônio dos persas, um anjo
caído, mas também um anjo, mas caído, dos persas. Depois viria o príncipe da Grécia, que se Miguel é um arcanjo de Deus, o príncipe da Grécia deve ser um anjo caído. Então está tendo uma guerra de anjos. Uma guerra de anjos, impérios sucedendo outros impérios, anjos caídos tentando impedir que anjos de Deus tragam resposta de oração. Aí você vê príncipe da Pérsia, um padroeiro, um espírito padroeiro, um anjo padroeiro invocado por aquele povo. Príncipe da Grécia, por que fala o nome de um povo? É outro padroeiro, outro anjo caído padroeiro? Para pensar nisso. Você ora, Deus responde a tua oração, manda um anjo. Mas os padroeiros ficam lutando, tentando impedir a ação dos anjos de Deus naquele território. Tô pensando. Esse vídeo está um pouco longo, né? Eu pensei em fazer um vídeo mais rápido. Então nós temos padroeiros lutando contra o anjo de Deus, tentando impedir a resposta de oração. Aí os arcanjos são chamados para brigar com os padroeiros, para os anjos passarem. Padroeiro? Será que na tua cidade tem um padroeiro? No teu país tem um padroeiro? Um ser invocado que não é de Deus? Cuidado com quem você invoca. Cuidado com quem você mantém contato. Esse texto é muito grave, que às vezes passa batido. Tem gente que finge que não está vendo esse texto. Um arcanjo de Deus, chamado de príncipe, combate um príncipe de um território para o anjo passar. Depois esse anjo volta para combater este príncipe e depois virar um outro príncipe de um outro povo. O Deus invocado pelos gregos não é Zeus? E aquele panteão lá. Será que esse príncipe, não quero entrar em heresia, Deus me perdoe, será que esse príncipe da Grécia é o que o pessoal chama de Zeus? Os gregos chamavam de Zeus, que é um padroeiro, um deus com D minúsculo, um espírito que é invocado. Para pensar. Tem padroeiros, então, são anjos caídos? Ore para Deus. Ore para Jesus. Invoque Jesus. Invoque o único Deus, o Deus verdadeiro, Jesus. Cuidado com esses príncipes de Pérsia, de Grécia, desses territórios, esses padroeiros, esses espíritos. Isso aí não é de Deus não, viu? Texto interessante. Desculpa ter ficado mais longo esse vídeo, mas aí nós estamos vendo príncipes brigando para o anjo responder a oração. Padroeiro? Pense. Intrigante, né? É bom a gente abrir nossos olhos. Um abraço, que Jesus te abençoe.